Bom dia a todos. A graça e a paz de Jesus, que Deus abençoe a sua manhã, que a gente possa, como a gente acabou de cantar, estarmos gratos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito em nossa vida, que a gente possa prosseguir confiado no Senhor. Que Deus abençoe você. Obrigado você que escolheu estar aqui conosco, você que nos visita. Muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe você. A gente tem uns formulários aí nas cadeiras da nossa igreja. Se você, ao final desse culto, sentir o desejo no seu coração de preencher e entregar isso aos voluntários que estão à porta, a gente vai ter muito prazer em entrar em contato com você durante a semana. Se essa aqui é a sua primeira vez, quando você estiver saindo ali, você pode receber um brinde, tá bom? Que a gente dá para você por nos visitar pela primeira vez, tá bom? Quero dar bom, primeiro as crianças, né? As crianças podem descer para o culto infantil, né? De manhã a gente só tem a partir da pregação, à noite é durante todo o período. Então, se as crianças quiserem, já podem ir saindo. Enquanto isso, eu vou dar 2 recados. A gente tem 2 programações importantes ao longo da semana. Sábado que vem, a festa tropical dos jovens, tá bom? Então, divulga aí para os jovens, seus amigos aí para estarem conosco. Não faltem, não percam. Tenho certeza que vai ser um tempo especial para todos os nossos jovens e adolescentes, tá bom? E o outro recado é sobre o dia 18. No dia 18, a gente vai ter uma assembleia aqui na nossa igreja. É uma quarta-feira, não essa quarta, outra. Já vai anotando aí. Isso é para os membros da igreja, tá? A gente precisa fazer a aprovação do nosso o orçamento anual, que nós não fizemos ainda. Então, a gente precisa trazer isso à igreja e a gente precisa votar isso, tá bom? Então, a gente pede que os membros estejam. A gente vai receber novos membros nesse dia também. Então, a gente conta aí com a presença e a colaboração de todos, tá bom? Acho que esses eram os recados principais que eu tinha para dar para você aqui nessa manhã. Eu queria compartilhar com você, nesse dia, sobre crescimento. A gente tem falado, não é? Temos partilhado com vocês que 2026 é o ano do crescimento. Então eu queria continuar falando sobre isso, e domingo passado a gente iniciou, tanto na pregação pela manhã com o pastor Valmir, como à noite com o pastor Márcio, e a gente vai trabalhar durante esses 2 meses sobre esse tema, sobre crescer. E a gente já falou sobre isso, que crescimento aqui não tem exatamente a ver com crescimento numérico, ele também pode ser muito importante, mas, na verdade, o nosso foco não é esse. O nosso foco é crescer espiritualmente, é crescer em conhecimento, é crescer na graça do Senhor, e certamente essas coisas vão também nos levar a um crescimento numérico. Então eu quero compartilhar com você uma parábola de Jesus que fala sobre isso. Uma parábola que está em Marcos capítulo 4, dos versículos 26 a 29. O tema dessa parábola é a semente em crescimento. Eu queria partilhar isso com você nessa manhã. Eu tenho certeza que isso aqui, assim como já abençoou a minha vida, vai abençoar a sua vida também. Então o texto é Marcos capítulo 4, versículos 26 ao versículo 29. Diz assim o texto. Gente, o Henrique está assim meio... Como é que eu poderia dizer, né? Eu acho que está ecoando um pouco. O meu S, né? Está meio... Não é? Beleza? Então tá bom. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado por estarmos aqui para compartilharmos a sua palavra. Que o Senhor enriqueça o nosso conhecimento por meio dela, que a gente possa crescer, que nós possamos glorificar o nome do Senhor, que em tudo o Senhor seja exaltado, e que nós possamos entender qual é o desafio da palavra de Deus para nós, em nome de Jesus. Amém? Gente, a Lilian falou aqui, né, pela manhã, que hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? Então, nós homens vamos dar aqui um aplauso às mulheres, tá bom? Deus abençoe vocês. Nós somos gratos a Deus pela vida de vocês. Somos gratos a Deus pela vida de vocês na igreja, no corpo de Cristo. É precioso pensar que Jesus apareceu ressurreto primeiro a uma mulher, não é? Em quem ninguém na cultura judaica naqueles dias acreditaria. É a uma mulher que Jesus aparece. Jesus é o homem que vai na contramão da proposta do mundo. Há poucos dias eu falei na reunião dos pastores e eu disse que a igreja evangélica ainda é muito machista.
Então a gente precisa superar algumas coisas, além de muito racista. Isso aqui serve para todas as denominações, inclusive a nossa. Então fica aqui uma lição para a gente, não é? Abaixo o racismo, não precisamos do feminismo, não precisamos do machismo. A gente precisa de Efésios, a gente precisa de Colossenses, que nos ensinam como lidar nos relacionamentos humanos, inclusive no relacionamento entre homens e mulheres, não é? Perante o Senhor Jesus, somos todos iguais, não é? Algumas pessoas ainda querem aplicar o estilo de vida do Antigo Testamento na cultura da igreja moderna, em pleno século 21, não é? Então, péssimos leitores da Bíblia que fazem leituras que fazem para o seu próprio prazer, para os seus próprios achismos, não é? Então, que Deus abençoe, que as mulheres sejam cada vez mais valorizadas e honradas, de acordo com os ensinos da palavra de Deus, sobretudo no Novo Testamento, nas palavras de Jesus e na doutrina dos apóstolos. Amém? Agora sim, eu queria então falar com você sobre esse texto aqui, tão precioso e tão maravilhoso. O Evangelho de Marcos, ele não é de uma linguagem rebuscada, como Lucas, por exemplo, né? Lucas escreve bonito, né? Lucas era um médico, ele escrevia bonito. Marcos, ele simplesmente escreve. Marcos simplesmente vai contando as histórias, né? Ele está mais preocupado em mostrar Jesus como um homem de ação. Marcos, que é o evangelho mais curto, de 16 capítulos apenas, ele mostra para a gente uma proposta de um Jesus agindo constantemente. Então, ao ler Marcos, você, por exemplo, Marcos nem fala do nascimento de Jesus, né? Ele já pula direto para a história de Jesus, de João Batista para frente, e já sai contando as histórias, os feitos de Jesus, os milagres que ele operou, os discursos que ele fez, as pregações, enfim. Então, esse é o jeito de Marcos fazer. A maioria dos estudiosos, eles defendem a ideia de que existem poucas parábolas nos ensinos de Marcos por causa disso mesmo, não é? E talvez tenha ali uma meia dúzia de parábolas mesmo em Marcos. E é muito curioso que essa parábola aqui está só nesse evangelho. Nem Lucas e nem Mateus, João já não tem nenhuma mesmo, né? Nem Lucas e nem Mateus contém essa parábola. Só Marcos escreveu essas palavras aqui de Jesus. É interessante, né? Fica aqui um desafio para você. Talvez você não é um leitor da Bíblia, um grande leitor da Bíblia. Uma vez nós lançamos um desafio na minha igreja anterior, que foi de caminhar 120 dias com Jesus. Mas era um desafio bem fácil de ser cumprido, né? Era para você ler um capítulo do Evangelho por dia. Então, veja, Mateus tem 28 capítulos, não é? Marcos tem 16. Depois temos Lucas com 24. E depois nós temos João com 21. Então, é interessante você observar que são poucos capítulos. Então, se você tem 30 dias para ler, então vamos combinar que está fácil demais essa leitura, né? Marcos, então, você mata a pau, né? Um capítulo a cada 2 dias. Então, se você falar para mim assim, não consigo ler a Bíblia, né? Aí abusou, né? Aí não tem como, né? Então, desse jeito era muito simples. A gente falou 120 dias com Jesus, com folga, não é? De leitura da Bíblia. Mas é um bom começo. Então, se você quiser, por exemplo, esticar um pouco mais, você leia Atos. Aí você vai conseguir completar aí uns 120 dias de leitura, lendo um capítulo por dia numa boa, e tenho certeza que já é um bom início para a sua leitura da palavra de Deus. Então, nós temos Marcos aqui, esse evangelho pequeno, com apenas 16 capítulos, mas aqui Marcos, ele utiliza as parábolas para ilustrar a natureza do reino de Deus como foi ensinada por Jesus, não é? Ele vai de uma maneira mais objetiva e mais direta. Eu quero falar do contexto dessa parábola, porque alguns escritores, eles defendem, como eu coloquei aí, que de acordo com o Evangelho de Marcos, é muito possível que Jesus tenha contado essa parábola da semente em crescimento como continuação da parábola do semeador. Se você abrir o capítulo 4 de Marcos, você vai ver no começo do capítulo que ele conta aquela famosa parábola do semeador, não é? Então, pode ser que ele esteja completando a ideia, porque no versículo 26 ele diz assim, ele, Jesus, não é, prosseguiu dizendo. Então, talvez Jesus falou essas coisas de maneira associada. É possível que Jesus estivesse, por meio dessa parábola também, encorajando os seus discípulos, porque se a gente pensar bem, né, conforme a parábola anterior, a parábola do semeador, que você conhece, naquela parábola são lançadas 4 qualidades de sementes, né? Ou melhor, 4 sementes em lugares diferentes, não é? E aí dizem que elas caíram em lugares infrutíferos, as 3 primeiras, na estrada, nas pedras e nos espinhos. Então, se você pensar bem, 3 partes dessas 4 caíram em lugar que não deu certo.
Se a gente parar para a gente pensar assim, que a semente é a palavra de Deus, e de fato é, né? Então, de 4 tentativas, só uma deu certo. Isso seria desestimulante para a pregação do evangelho, né? Fala sério, né? Então, talvez a pergunta que ficaria aqui, que poderia pairar sobre a cabeça dos discípulos, seria algo mais ou menos assim: será que valeria mesmo a pena pregar o evangelho? Se tão poucos vão aceitar? Será que valeria a pena investir naquela obra, já que tantos ouviriam e não seguiriam, e tantos nem se importariam? Bom, se você olhar para a igreja hoje, nós somos multidões de cristãos, não é? Está longe de sermos a maioria no planeta, mas tem muito crente, não é? Nós temos igrejas gigantescas lotadas de pessoas. Estão acontecendo cultos em muitos lugares do Brasil e do mundo nesse mesmo horário, que estão com igrejas explodindo de pessoas. Então, talvez a gente ache que o evangelho já alcançou já chegou a muitos lugares, não é? De fato chegou, mas quando a gente olha para o mundo ainda é muito pouco. Mas tudo bem, vamos imaginar dessa maneira. Mas nos dias de Jesus, quando o grupo de Jesus eram ainda de poucos seguidores, então, será que valeria a pena continuar pregando aquela mensagem com aqueles poucos seguidores? Então, é aqui que Jesus mostra o outro lado da verdade. Eu coloquei aí, olha, que embora o semeador não veja inicialmente nenhuma evidência e resultado do seu trabalho, a semente trabalha por si mesma depois que é lançada na terra. Então, essa é a essência da parábola. Se a gente quisesse parar de pregar aqui agora mesmo e fosse embora, e você fosse estudar na sua casa e tirar as suas próprias conclusões, talvez até daria. Porque essa é a ideia da parábola. É a gente entender que, em princípio, a gente olha e parece que não está dando resultado. Mas isso não compete a nós. Então, quando a gente sugere que 2026 é o ano de crescer, a gente não está olhando os números, porque os números eles virão, porque eles vão ser uma consequência do trabalho que faremos, que é aquilo que compete a nós fazermos. E é sobre isso que essa parábola, inclusive, fala. Então, ela tem vida em si mesma, porque ela é a palavra de Deus, essa semente que é lançada no coração do homem. Então, você não tem o poder de converter ninguém a Jesus. Às vezes a gente insiste, a gente quer converter as pessoas, porque a gente ama muito, porque é nosso parente, porque é nosso pai, porque é nosso filho, porque é o nosso irmão, mas a gente não tem você não tem esse poder de converter ninguém, não é? Eu tinha um amigo com quem eu trabalhava, nossa, eu gostava muito dele, era um cara gente boa demais, e eu pensava assim, eu queria muito que esse cara aceitasse Jesus como Salvador, porque ele é muito gente boa, dá até dó de um homem como esse ir para o inferno, eu pensava assim, não é? E é a verdade, a gente sente isso por parentes, por pessoas que amamos, por amigos queridos, como eu gostaria que essa pessoa aceitasse Jesus. E o que a gente faz para isso acontecer? Eu espero que façamos a nossa parte, de falar de Jesus, de testemunhar com a nossa vida, que às vezes é muito mais importante do que falar de Jesus, não é? E aí esperar que Deus faça o seu trabalho. A palavra de Deus nunca volta vazia. E quando ela entra em ação, não é? Então o trabalhar invisível do Espírito Santo de Deus começa a acontecer no coração de cada pessoa. Então, esse é o contexto para o qual Jesus está convidando os seus ouvintes a compreenderem e praticarem. Então, deixa eu falar um pouco sobre o conteúdo da parábola aqui, né? A parábola ela deixa de lado alguns detalhes, por mais significativos que você possa achar, e ela enfatiza 3 coisas que eu coloquei aqui, olha. A semeadura, a germinação e a ceifa. Então, tudo que se envolve de mais importante, assim, né, o suprassumo assim, do texto está aqui nessas 3 palavras aqui. Então, Jesus diz na parábola que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra e que aí noite e dia, ele estando dormindo, ele estando acordado, ele não sabe como, mas sem nenhuma interferência naquele processo, aquela semente germina e cresce, não é? Então, ele não apenas não pode fazer a semente germinar, como também ele não sabe como ela germina. Ele não sabe. Ele põe ela na terra, ele não sabe a hora que vai começar, que vai sair um pequeno broto ali, ele não sabe. É uma coisa da qual ele pode até ter uma explicação científica, mas isso é um processo de Deus, foi Deus que criou como isso de fato acontece. Então, quando o texto diz que ele passa a noite e dia dormindo ou acordado, não significa que ele está ocioso, né? Ele planta lá e vai dormir, não faz mais nada, não é?
mas que ele vai estar cuidando de outras obrigações. Ou seja, o trabalho que ele tinha que fazer de lançar semente ali, ele já lançou. Agora ele parte em direção a outra coisa que ele precisa fazer. Então ele deixa aquela semente, a parte que ele tinha que fazer foi feita. Ele não tem condições de explicar o crescimento, não tem condições de explicar o desenvolvimento daquela semente. Ele é só o trabalhador que lança a semente, espera, e aí depois ele vai colher no tempo certo. Então você imagina que ele lança aquela semente naquele terreno, e ele sai para lançar outras em outro lugar, ou sai para fazer uma outra coisa, vai atender também às suas necessidades familiares, e a semente está lá, fazendo o seu trabalho na terra. Então, onde é que está o segredo da vida ali? O segredo da vida ali está com Deus. É Deus que vai fazer acontecer. Então, é Deus que vai fazer a chuva cair, não é? É Deus que vai dar o sol sobre a terra. E aí as coisas vão acontecer no processo de Deus. Então, a resposta à mensagem do Evangelho é de que só Deus tem o controle. Então, quem será salvo? Como as coisas acontecem? Por que algumas pessoas entregam seu coração a Jesus e outras não? Por que algumas são tão abertas para o Evangelho e outras são tão difíceis? Nós não sabemos. Esse não é um processo que compete a cada um de nós sabermos. Esse é um processo de Deus e o agir do Senhor no coração das pessoas. E é exatamente esse o ponto. Desde o momento em que o lavrador lança a semente na terra, ele deve confiar a germinação a Deus. O homem ele pode até descrever o processo do crescimento, mas nunca ele pode explicar. Não é? Então essa é a proposta que o texto nos leva a entender. Então, como eu já disse, o segredo da vida está em Deus. Então, veja bem, a ciência pode explicar como os processos acontecem, por meio dos avanços e dos estudos da humanidade, claro, sem dúvida. Mas a ciência não consegue fazer o que Deus faz, gerar vida ali. Então, por isso que o texto no versículo 28, eu coloquei aí de novo, ele diz assim: a terra por si própria produz o grão, está vendo? Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Interessante isso, não é? Essa menção de processos que o texto traz para a gente aqui. Então, automaticamente, ela própria faz isso. Aliás, esse é o verdadeiro sentido do termo original grego aqui, né? Essa proposta do crescimento, desse processo. Então, assim que o grão fica maduro e ele fica pronto para a colheita, o homem colhe aquilo com a sua ferramenta de trabalho. O versículo 29 vai dizer que ele usa a foice para tirar. É onde o homem volta a ter ali a sua interferência nesse processo. É só isso que Jesus conta, nada mais do que isso, né? Diz que tem uma máxima quando a gente estuda parábola, que a gente não pode ir além do que a parábola oferece, não é? Então você não pode inventar o que não tem na parábola. Isso me lembra uma história muito legal, que eu ouvi de um pastor que estava pregando, né? Eu ouvi de um outro pastor contando de um pastor que estava pregando sobre a parábola do filho pródigo. Aí ele falou assim: hoje eu quero contar uma parábola sobre uma família de 4 pessoas. Já ficou esquisito, né? Porque não era um pai e 2 filhos, né? Uma família de 4 pessoas, onde havia um pai que perdeu um filho que foi embora de casa, um filho que ficou, um filho que foi embora de casa e uma mãe ausente. Porque se a mãe estivesse ali, certamente esse menino não teria ido embora, né? Da onde esse cara tirou isso, eu não faço a menor ideia, né? Mas, enfim, falou isso aí. Como que a gente aplica essa parábola aqui à nossa vida? Então, existem 3 lições que a gente pode aprender aqui para aplicarmos na nossa vida. A primeira coisa que eu coloquei aqui é o que eu chamo ali de tempo e paciência. Porque na parábola, o lavrador, ele é só um auxiliar da obra divina. E a gente precisa entender isso aqui para a nossa vida. Porque aquele lavrador, o que ele faz? Ele lança a semente, e aí dia após dia, né, dia após dia ele vai dando o andamento das suas tarefas. Ele sai dali e continua fazendo o seu trabalho. E aí ele sabe que a colheita vai chegar no tempo certo. Será que a gente consegue entender isso? Que a gente lança a semente e a gente deixa que a semente trabalhe lá e no tempo certo nós vamos colher? Então, da mesma forma, nós, como mensageiros da palavra de Deus, a gente deve proclamar boas novas para as pessoas, porque o Evangelho é isso, né? A boa notícia.
Mas a gente tem que compreender que Deus é que vai fazer a obra, e no tempo certo nós vamos ver os frutos e saber a hora de ceifar. Isso aqui, gente, logo de cara elimina o crente chato, já começa assim, não é? Se a gente observar, tem muito crente chato, não é? Que é o fanático, que é o que fica pichando maldição em todo mundo, que fica falando palavras apocalípticas no trabalho para as pessoas, não é? Então, que fica trazendo aquelas maldições do devorador, não é? Aquelas coisas, não é? Deus vai pesar a mão, esse tipo de coisa, né? Deus vai vir aqui, Deus é justo, Ele vai acabar com tudo isso aqui, não é? Então, a gente olha os governantes, né? Esses dias eu vi lá nos governantes, aí o pessoal falando assim, né? O inferno está esperando essas pessoas, né? Ouvindo de crentes, isso é terrível, né? Terrível. Então, a gente vira, sabe que a gente vira mais bruxo, não é, jogando maldição sobre as pessoas, do que cristão, né, do que discípulo de Jesus. Então, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é semear a palavra de Deus. Deixar que Deus faça o seu trabalho e no tempo certo nós veremos os frutos. Então, a parábola é um ensino sobre tempo e paciência que a gente precisa aprender. Como a gente vive hoje no meio de uma espécie de um evangelho imediatista, porque a gente vive num evangelho assim, para muitas pessoas essa parábola não encontra espaço. Quantas vezes você já ouviu uma pregação nessa parábola? A gente ouve mais pregação na outra parábola, mas nessa aqui a gente ouviu poucos. Eu mesmo ouvi, que eu me lembre, pouquíssimas pregações nessa parábola. Sabe por quê? Porque uma parábola como essa, ela é um pouco rejeitada, ignorada pelos, vou dar um nome aqui, tá? Os marqueteiros da fé. Porque essa parábola, ela propõe que a gente faça a nossa parte, que é árdua, mas sem publicidade. Então, esse é o grande desafio do Evangelho. A partir daí, a gente só pode confiar e esperar. Então, você lança a semente na terra e cada semente vai germinar. Então, você fala do Evangelho a cada pessoa. Então, não é aquele lance da multidão, mas é o contato, é o relacionamento, é o vida na vida. E, convenhamos, isso não dá publicidade. Vamos combinar que, se eu fizer uma pregação aqui, se converter 200, 300 pessoas, vai ficar bonito, não vai? Agora, e se eu falo para uma pessoa só? Quem que vai saber disso? O Evangelho é pregado assim. Então, essa parábola parece que está ensinando alguma coisa para a gente a esse respeito. E aí, de repente, no seu tempo, Deus vai fazer a obra que aparece, os frutos que serão nascidos daquela semente que foi lançada. Então, me parece que Jesus está querendo ensinar para a gente a importância do um a um, a importância do esperar. Eu coloquei uma frase aqui que é para a gente refletir sobre ela. A gente aprende aqui que a igreja não é um produto de mercado. São pessoas que estão sendo transformadas gradativamente pelo evangelho do reino de Deus. Amém? Então, a gente precisa guardar isso em nosso coração, pensar sobre isso e refletir sobre o nosso evangelismo pessoal na nossa relação com as pessoas. A segunda coisa que eu vejo aqui, que essa parábola ensina para a gente, é sobre proclamação e ação. Então, a manifestação do reino de Deus, ela acontece depois da proclamação do evangelho. Porque uma coisa é consequência da outra, né? Um leva ao outro e nada acontece sem o secreto operar de Deus, porque é secreto, porque é Deus que trabalha no coração das pessoas. Então, não adianta frequentar os cultos da igreja, ouvir sermões, cantar canções de louvor, ler a Bíblia, orar, se nada disso estiver associado à proclamação do evangelho do mundo. Não serve para nada. Você concorda comigo que você apenas vir à igreja e fazer tudo que a gente faz como igreja, aqui na igreja, não serve para nada? Só serve para nós, não serve para os outros. E se não serve para os outros, deixa de ser evangelho. Então, a gente precisa entender isso, não é? Porque você lembra que quando os anjos anunciaram para os pastores no campo, eles disseram assim, eis que vos trago novas de grande... A gente fala no Natal, né? Eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Não é? Nasceu na cidade de Davi, mas é para todo o povo. Então, o evangelho é para ser divulgado, expandido por todos os lugares.
Então, se a gente fizer tudo o que fazemos como igreja, só como igreja, na igreja, reunidos aqui na igreja, nós não alcançaremos o mundo. Então, há um desafio que é colocado aqui sobre nós. O principal foco e desejo do crente deve ser a expansão do Evangelho de Jesus Cristo ao mundo de todas as formas possíveis e imagináveis. Então, a igreja é um quartel-general, onde a gente aprende, é um centro de treinamento, onde a gente aprende a viver em comunhão, onde a gente aprende a nos aprofundarmos na palavra, no conhecimento de Deus, onde nós lidamos com as nossas diferenças, mas tudo é treinamento para a gente aplicar no mundo, para que outras pessoas também possam viver o mesmo evangelho que nós vivemos. Então, nós temos que agir, esse é o desafio colocado diante de nós. A gente tem falado muito nos últimos tempos, a gente que eu digo, não só nós, todo mundo, né, todo cristão evangélico, tem falado nos últimos dias sobre crescimento de igreja. Esse é um tema muito forte para todos nós. E essa parábola ensina para a gente algo muito importante sobre isso. Então, ela ensina para a gente que só pode germinar a semente que foi plantada. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Então, eu coloquei uma frase para a gente pensar aí, olha. Uma igreja nunca pode ser criticada porque não cresce, e sim porque não prega. Porque uma coisa vai ser consequência da outra. Então, a questão não é, por que a igreja não está crescendo? Talvez a gente está perguntando errado, não é? Por que essa igreja não cresce? Então, talvez a gente deveria perguntar outra coisa. Por que essa igreja não prega? Não é que não prega no púlpito, está pregando no púlpito, está pregando agora. A questão é por que a igreja não fala? Por que a igreja não divulga? Por que as pessoas não influenciam outras? Por que a igreja não age de fato no mundo como Cristo quis que ela agisse, do jeito que Jesus fundou a igreja? E aí vem uma pergunta que é uma consequência natural dessa. Por que tantos não permanecem? Não é? Então, me parece que essas coisas estão relacionadas. Então, afinal de contas, nós não somos conhecidos como igreja evangélica. Então, a gente precisa honrar o nome que a gente carrega. A gente tem que entender uma outra coisa, né, que está dentro aqui dessa parábola, de uma certa forma, não exatamente na parábola, mas num contexto geral, não é? O trigo, por exemplo, ele nunca é autoprodutivo. Já pensou sobre isso? O trigo não é autoprodutivo. Mas o joio, a erva daninha, os matagais que sufocam o trigo, essas coisas sim. Ninguém plantou, né? Alguém vai lá e vamos plantar a erva daninha aqui, né? Vamos plantar o joio. Ninguém planta, já percebeu isso? A gente planta o trigo, mas a gente não planta o joio. Não é interessante isso? Interessante que, para que o trigo produza, então é preciso que ele seja o quê? Semeado. Então, da mesma forma, para que a igreja cresça, é preciso que o evangelho seja pregado. Então, o mal não precisa, porque o mal já está lá. O pecado já está lá, está todo mundo pecando, o mundo jaz no maligno, as pessoas estão fazendo coisas erradas, nós fazemos coisas erradas, nós pecamos. Então, ninguém precisa falar para eu fazer coisas erradas, eu já faço coisa errada. Então, nem preciso dessa influência. Às vezes, o mundo, né, por causa do seu contexto, está nos influenciando, mas já há um mal dentro de mim. Então, o mundo só faz florescer, né? Aquilo só faz materializar o mal que já existe dentro de mim. Mas o trigo precisa ser plantado. Então, percebe que a gente vai aprendendo por meio de Jesus e sendo desafiados por meio de Jesus a sairmos desse status que nós estamos aqui, paralisados, silenciados, não é? Ou silenciosos, não é? Então, o homem, ele nunca se voltará para Deus sozinho, nunca. Então, se a gente achar assim, não, Deus vai fazer uma obra lá. Não, Deus vai me usar para fazer alguma coisa ali. Depois Deus vai trabalhar no coração da pessoa. Mas começa em mim, né? O meu passo como servo de Jesus. Porque o homem nunca se voltará para Deus sozinho, ele não consegue. A tendência humana é para o pecado. Então, o homem é destituído de graça. Então, a gente nunca pode esquecer isso. Se Jesus não tivesse alcançado o seu coração, você e eu iríamos para a perdição eterna. Se alguém não tivesse falado para você, se você não tivesse aberto a Bíblia, então, imagine, não é? Então, por exemplo,
Vamos pensar em diversas histórias. Você foi convidado a ir a um culto numa igreja evangélica, alguém estava pregando, um pastor ou alguém, e ali você foi tocado e entregou a sua vida a Jesus. O seu colega de trabalho conversando com você, falou de Jesus para você e você entregou sua vida a Jesus. Alguém da sua casa aceitou a Jesus e aí essa pessoa testemunhou dentro do lar, mudou, se tornou outra pessoa dentro de casa e a influência dessa pessoa irradiou para a família e você aceitou a Jesus. Um dia você decidiu por si só, não é, querer saber um pouco mais a respeito desse Deus que tanto se fala por aí afora e resolveu abrir a Bíblia. E a Bíblia, através da palavra de Deus, ela transformou o seu coração e você entregou sua vida a Jesus, não é? Uma vez um pastor, e essa é uma história, né, o pastor da minha vida, da igreja que eu nasci, ele aceitou a Jesus assim, estava indo para o trabalho, era um pintor. Ele estava indo para o trabalho, no ônibus, e alguém entrou no ônibus e foi entregando folhetos. E ele recebeu um folheto na mão daquela pessoa. E ele abriu o folheto e leu, e entregou a Jesus sentado naquele ônibus, enquanto ia ao trabalho, lendo aquele folheto. Jesus entrou no coração daquele homem, porque alguém, daquele pastor agora, né? Porque alguém entregou um folheto da palavra de Deus a ele. Você percebe? Então é assim que o Evangelho de Jesus vai trabalhando na vida das pessoas. O Evangelho precisa ser pregado por nós, para que as pessoas entreguem a vida a Jesus, porque elas não vão fazer isso sozinhas. Por isso nós precisamos nos lembrar e atender o desafio escrito por Paulo, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15, quando ele diz assim, olha que texto tremendo. Esse texto é uma invocação, uma provocação a nós. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Está percebendo? Então Paulo faz uma série de perguntas dizendo o seguinte, gente, é a gente que tem que ir. Então a gente tem que sair do nosso lugar e nós precisamos falar de Jesus às pessoas, de todo jeito que a gente puder, por meio de palavras, por meio de atitudes, por meio de mudança de vida, por meio da nossa influência. E a terceira coisa que nós podemos aprender aqui, além da proclamação e ação, é confiança e esperança. Olha que interessante, essa parábola ensina para a gente que o crescimento da semente lançada, ela vem de Deus e do poder sobrenatural de Deus. Porque quem de nós conseguiria fazer uma coisa dessa? Então, como eu já disse, a única coisa que o agricultor pode fazer é confiar. Ele não pode fazer outra coisa. Ele só pode confiar. Ele planta e deixa. Então, conforme a gente vê no texto, né, primeiro vem o talo, né, no versículo 28 ele fala, depois a espiga e depois vem o grão cheio, não é? E é interessante que é muito provável que Jesus estivesse falando aqui sobre os estágios que acontecem na vida das pessoas que são alcançadas pelo Evangelho. Então, a gente poderia fazer uma reflexão aqui que pode fazer sentido, né? Então, primeiro, como começa tudo? Bom, tudo começa com uma inquietação interior, não é? Aquele sentimento claro de um vazio que somente Cristo pode preencher. E eu me lembro de falar com uma jovem uma vez, que ela falou assim, pastor, todo final de semana eu saía, quinta, sexta e sábado ia para a balada. Só não ia no domingo, porque eu precisava acordar cedo para trabalhar no outro dia. Mas aí eu bombava na madrugada toda, na quinta, na sexta e no sábado. E eu fazia isso direto. Mas chegou um dia que eu estava numa dessas baladas e eu senti um vazio, algo que eu não conseguia entender. Eu me senti naquilo e eu perguntei a mim mesmo, o que eu estou fazendo aqui? Foi a partir daquele momento que eu comecei a ouvir a voz de Deus. E me veio à mente pessoas que falavam de Jesus comigo ao longo do dia, da minha vida, e que eu não tinha dado atenção. E de repente foi quando eu comecei a buscar. E ela aceitou Jesus. Isso já tem muitos anos. E ela segue a Jesus até hoje. Graças a Deus por isso. Então começa assim com uma inquietação no coração das pessoas. Aquele vazio, aquele sentimento de que falta algo. E que quando eles conhecem Jesus que lhes é apresentado, então elas começam a entender que Jesus pode preencher aquele vazio. Depois, aquela entrega sem limites. Não é o que acontece? Permitindo que Deus mexa em cada parte da vida. Então é quando você é confrontado, por exemplo. Você olha para dentro de si e fala, realmente a minha vida não está de acordo com o que eu estou lendo na palavra, o que eu tenho ouvido por meio das pregações, dos ensinamentos, das palavras que as pessoas estão me dando. Então você começa a ter aquela inquietação e aquele sentimento, aquele desafio de que você precisa mudar.
você precisa abrir as portas do seu coração, né? Dos cômodos do seu coração, para deixar que Jesus entre e faça ali toda aquela transformação. E aí, então, finalmente, vem o que a gente poderia chamar aí do transbordar da fé. Porque depois que Jesus inundou a sua vida e mudou você, aquele desejo que você tem, você não consegue conter mais, de você falar de Jesus e a transformação que Jesus operou em sua vida para as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Isso não é maravilhoso? Então é assim que Jesus trabalha em nossa vida. É assim que a palavra de Deus vai operando. Só Jesus pode fazer isso dentro do coração das pessoas. O agricultor não tem como explicar por que alguns grãos produzem e outros não. Isso não é papel dele. Por que alguns morrem e outros florescem. Ele não sabe explicar isso. É por isso que normalmente os contratos de safra, não é? Eles são condicionais, sabia disso? Justamente por causa do risco, não é? Porque não se pode garantir um resultado absolutamente satisfatório numa colheita. Não é? Uma vez advoguei num caso desse no passado, não é? Então você não tem como prever o futuro nesse sentido. Você não pode jogar o valor em cima do todo, porque você não tem como. Você não sabe o resultado total que aquilo vai dar. Isso cria um imbróglio tremendo no processo. Mas ele tem que esperar findar para poder, ou você tem que estimar uma cobrança. Você não tem como, porque você não sabe o que vai dar certo e o que não vai dar, o que vai florescer e o que vai morrer. Talvez a melhor explicação que a gente pode ter para esse fenômeno espiritual, se a gente puder chamar assim, esteja nas palavras escritas por Paulo lá em Coríntios. E aí esse texto talvez é o que fecha toda essa ideia para nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Talvez esse texto precisaria ficar mais latente no coração dos cristãos. Nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa. Será que é o que a gente está vendo hoje, gente? Então, de repente, a gente olha para um texto desse e diz, é Jesus. Ele é o importante aqui. Ele é que faz crescer. Não podemos explicar por qual motivo a palavra de Deus produz efeitos numa pessoa e na outra não faz nada. Como é que a gente explica isso? Tem gente que é movido no coração por Jesus. E tem gente que nem porque certas pessoas, mesmo no meio de tantas provas, rejeitam a palavra de Deus e continuam mortas nos seus delitos e pecados. Não é verdade que às vezes você olha e fala assim, cara, mas esse cara ouviu tanta coisa, foi tão poderoso, e ele nem se mexeu na cadeira. Já teve assim? Eu já estive sentado ao lado de pessoas que estavam do meu lado e orando, Deus toca no coração dessa pessoa, uma mensagem poderosa, muda o coração dela, Senhor, transforma, que essa seja a noite da sua salvação. Não é? E você olha as pessoas passivas, fechadas, endurecidas para o Evangelho de Jesus. Também a gente não sabe explicar porque em outros casos, com tanta dificuldade e sem nenhum encorajamento, pessoas nascem de novo e tornam-se cristãos fantásticos, não é? Já parou para perceber? Que às vezes, de repente, a pessoa está ali, você nem botava uma fé, e ela entregou para Jesus e seguiu adiante, não é? Às vezes estava naquele culto, aquela pregação simples, não é? Aquela mensagem que, ao seu conhecimento bíblico, foi até meio fraquinha, não é? Vamos falar a verdade. E aí, de repente, ele faz um apelo. Alguém gostaria de aceitar Jesus? E a pessoa levanta a mão e aceita Jesus e se torna um cristão extraordinário depois. É porque é a semente do Evangelho que está trabalhando no coração das pessoas. Não é? É assim que funciona. Então, só tem uma resposta que a gente pode dar. É a obra do Espírito Santo na vida das pessoas, no coração das pessoas. É aí que a gente lembra, por exemplo, das palavras de Jesus em João capítulo 3, versículo 8, naquele papo com Nicodemos, quando ele fala, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Está vendo só? A Bíblia é um livro perfeito, né? Os textos se entrelaçam. As palavras de Jesus mostram isso. É o Espírito Santo que faz esse trabalho. Não queira fazer o convencimento que o Espírito Santo faz no coração das pessoas. É só Ele que pode fazer isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque já tem crente se achando demais, não é? Já pensou se a conversão fosse um fator que fosse por mim, por você? Que desastre seria? Mas não é. O nosso trabalho é divulgar. É Jesus que faz a diferença. Então tudo isso confirma, eu coloquei uma frase aí para fechar essa ideia,
que as habilidades mais elevadas, a mais poderosa oratória, a mais perfeita performance humana, não podem garantir o sucesso espiritual. Somente Deus é capaz de fazer isso de maneira perfeita e pura. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Eu quero concluir dizendo o seguinte, a equipe pode vir à frente, que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não sou eu, o Evangelho não é você. O Evangelho é Jesus. O Evangelho é o poder de Deus. Ele é maravilhoso, inclusive porque tira de nós o mérito, mas mantém a responsabilidade e o privilégio de servir. Então, a gente é desafiado a crescer em todo o ensino bíblico, mas esse crescimento aqui está muito mais relacionado a cada um de nós do que a multidão de pessoas que frequentam uma igreja. Conforme a gente vê na parábola, o crescimento visível só vai ser saudável se o crescimento invisível estiver primeiro acontecendo dentro de cada um de nós. Então, essa parábola, como várias outras, coloca a gente, inclusive, numa posição de vigilância e de esperança na volta de Jesus. Porque, no fim, tudo culmina com a volta de Jesus, não é? Por que pregamos o Evangelho? Porque Jesus vai voltar e porque Ele vem para nos levar com Ele. É por isso que a gente prega o Evangelho. Para que as pessoas, assim como nós, possam ter um encontro pessoal com Jesus. A gente precisa descansar no Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas e aí no tempo certo, Ele vai ordenar a colheita dos frutos. A gente só deve, portanto, semear. Então eu quero terminar com Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8, que dizem: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Que nós possamos entregar a nossa vida a Jesus, para servir ao seu reino. Que a gente possa, Deus, entender o poder que está no Evangelho de Jesus. E que possamos proclamar esse Evangelho por todos os lugares. Que de todas as formas o Evangelho de Jesus seja propagado. E que nós façamos a nossa parte, confiados de que o Senhor, no seu tempo, vai fazer aquilo que compete ao Senhor, de mover os corações e levar as pessoas até Cristo. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de servir a esse reino. Usa-nos para o teu louvor e a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.